educação e violência. Hoje, essa semana aconteceu em Abrantes, né? Nós estamos aqui em Camaçari, vamos conversar agora com o secretário de Educação do município, o senhor Luiz Walter. Vamos discutir sobre essa questão da violência nas escolas. Secretário, bom dia, satisfação do portal falar com o senhor, pegar uma boa visibilidade aqui. Eu vou discutir um pouquinho sobre a violência. Hoje o Brasil vive inquieto, isso é coisa histórica, mas o episódio ocorrido de instante tem chamado a comunidade à reflexão. O que Camaçari tem feito, o que a educação em Camaçari vai fazer, ou já vem fazendo essa questão de combate, não só combate, mas discutir a violência na escola. Bom, a gente já vem discutindo isso há algum tempo. Evidentemente que essas discussões ganham repercussão ou maior visibilidade quando acontecem algumas diria assim, umas catástrofes, que aquela carnificina que aconteceu no Rio de Janeiro é uma questão absurda. Entretanto, nós temos discutido essa questão da violência, temos discutido o aspecto do comportamento da sociedade contemporânea, no qual o próprio elemento da violência passou a ser, em muitas situações, um comportamento banalizado, naturalizado. Então é preciso que a gente retome a capacidade de rever essas situações. Porque quando a gente discute violência, às vezes só se coloca a violência do ponto de vista físico. Mas quando a gente vai levantar as situações, você vê essa questão da violência física, violência legal, violência material, violência psicológica, social, moral, violência, todas essas questões, evidentemente que merecem uma discussão muito maior, porque então, muitas vezes a manifestação de uma violência é uma consequência de alguns agravamentos que aconteceram ao longo da vida. Isso. É sistêmico, né? Ele é sistêmico. Hoje, por exemplo, quais as causalidades desta violência desenfreada? Aí, se você pegar as drogas, infestadas, algumas questões de desajustes sociais, ou desajuste familiar, ou desigualdades sociais, ou questões múltiplas que interferem no comportamento do sujeito. Então isso remete a uma série de discussões, discutir valores da sociedade também, para que a gente possa ir identificando as causalidades dessa violência. Secretário, na posse do prefeito Caetano, nós questionávamos ele, na coletiva que ele deu à imprensa, se nessa gestão, já que ele vinha inclusive construindo escola, dando computador, fazendo seminários, seria focar na gestão humana, já que nós estávamos colhendo essas consequências na segurança pública, que a gente entende que é a ausência histórica nessa questão de integração, na área de esporte, na área de cultura, na área de escola profissionalizante, e na hora exatamente da gestão da família. Então, hoje a gente, cada dia que passa, as coisas vão se agravando. O que Camaçari está fazendo? O que o senhor acha que pode ser feito nesse contexto da questão da gestão humana? Eu acho que é preciso ir para as famílias. Infelizmente, falávamos ontem no debate com amigos e autoridades, essa questão. Está na hora da gente ampliar essa discussão integrada. Não dá para a educação fazer sozinho, com a cultura, com o delegado. É preciso sentar todo mundo e chegar à conclusão, né? Fazer um bolo bom. Eu concordo plenamente que esta integração é que vai nos dar a condição de cada segmento poder construir melhor e agir melhor naquilo que ele puder fazer. Cada um no seu quadrado, como dizia o delegado. Não tem aquela tecla cada um no seu quadrado. Isso, falamos. Se a gente fizer bem esta linguagem da juventude, se a gente conseguir compreender e interpretar bem essa linguagem da juventude, é claro que a gente pode avançar mais. Porque há coisas que só a família pode fazer, como há outras questões que só a escola pode fazer. Eu estou colocando a escola, não colocando nem a questão simplesmente da educação, porque a educação é um termo extremamente genérico. Exatamente. Mas a escola tem algumas obrigações que são típicas da escola. A família tem as suas obrigações que são típicas da família. Por exemplo, o que cabe à escola? Ensinar bem ao menino, trabalhar valores corretos, mas esses valores eles têm que trazer da família. Debater, fazer com que ele entenda as questões das transformações, para que com ele absorva elementos não só da linguagem, mas também das tecnologias de uma maneira geral. Trabalhar esses valores. O que é que cabe efetivamente a outras instâncias do poder público, como a justiça, acompanhar direitos, porque toda criança
cidadão é sujeito de direito, o que é que cabe à própria instituição como a polícia? Acompanhar para que a sociedade não violente esses direitos e assim sucessivamente. Então nós temos esta convicção de que só o debate integrado a gente pode conseguir avançar. Evidentemente, e avançar na expectativa da sociedade e da conjuntura que nós vivemos. Porque hoje é preciso entender os parâmetros do terceiro milênio, o paradigma do terceiro milênio. A escola não é mais a mesma escola dos paradigmas do passado, do ano 2000, do século passado. É um paradigma desse século XXI. O que aponta paradigmas do século XXI? Você trabalha o cidadão para que ele desenvolva competências e habilidades, e essas competências e habilidades precisam estar de forma tal que ele consiga, mesmo com essas transformações aceleradas, compreender, acompanhar e agir neste âmbito de transformação rápida. Portanto, ele nunca está completo. Ele tem que ser preparado para uma completude permanente, ou seja, para uma adaptação permanente. Ele tem que ser um sujeito flexível. Mas isso é uma política importada, de uma certa forma. O que a gente tem hoje não dá para acompanhar em tempo real. É preciso fazer um trabalho mais profundo com o nosso jovem, com a educação que nós temos. Mas ela não é importada, ele é um paradigma. E paradigma não acontece num lugar ou outro. A sociedade é global. Então é esse o paradigma, porque ele é sólido, ele é do sujeito, é conceitualmente adaptável. Por exemplo, a gente não vai mais aqui dizer que eu sei operar uma máquina, eu tenho que estar apto a ler o manual para compreender como as máquinas funcionam. Da mesma maneira, você está trabalhando aqui fazendo uma reportagem, mas eu só faço isso, não. Você está trabalhando e tem uma habilidade aqui multifuncional, que você desenvolve muitas outras coisas. Se mudar a tecnologia, se mudarem as circunstâncias, eu vou me adequar a ela. Você tem essa flexibilidade, você desenvolveu a competência e habilidades para isso. Ao contrário do que existia antes. Se você pegar o município de Camaçari, mesmo nos anos 80, o polo, muita gente ali era o quê? Era operador no polo. Com a reestruturação produtiva no final dos anos 80, a partir do meados dos anos 80 até o início dos anos 90, muitos foram desempregados e ficaram desempregados, porque eles sabiam operar aquela máquina. Mas se eu só sei operar uma máquina, eu tenho que me adaptar a compreender as transformações tecnológicas e não operar uma máquina. Compreender e me adequar a ela, né? E se adequar. Então é essa flexibilidade que nós temos, só o cidadão, o ser humano tem essa capacidade. Portanto, desenvolver essas competências e essas habilidades é que é a função do novo modelo de uma escola. Tá? E não é nenhum absurdo, é compreender e operar. Porque nós somos assim, nós somos dessa flexibilidade. A gente entende assim, entre o discurso e a prática, não querendo ser grosseiro. Camaçari já está praticando isso, o senhor está pensando isso, o senhor está buscando isso, mas na prática, o que a Camaçari já está fazendo? Qual é o resultado que nós já temos nisso? Isso na prática, a gente já opera desde 2005, quando nós começamos a reestruturar todas as escolas, para que você tenha preparando ela, né? De laboratórios, para que você tenha equipamentos novos, espaços para esportes. Porque se o sujeito ele é preparado para as ações, para a cidadania, para o trabalho e para a ociosidade também. Que uma boa parte se acostuma a ela, né? Esta ociosidade, como dizia Demasi, ela tem que ser uma ociosidade criativa. Por exemplo, o que é que você pega uma criança? Se ela gosta de ler, se ela gosta de escrever, se ela gosta de instrumentos, se ela gosta de esportes, nesse tempo que ela tem livre para fazer algumas atividades, ela vai usar como atividades prazerosas e produtivas e criativas. Perfeito. Mas se esse tempo ele não desenvolve essas habilidades, o que vai acontecer? Ele vai usar para as drogas, para outras atividades, para outras finalidades. Então nós estamos preparando esse cidadão gradativamente, porém, mudança de paradigma não acontece de uma hora para outra. É uma construção. Ele tem que ir fazendo com que as pessoas entendam. Tanto é que você vai encontrar muitas práticas pedagógicas ainda superadas. Exemplo, se você pega alguém que dá uma aula de língua portuguesa, ou português, ele vai lá ensinar a gramática, né?
o que é verbo, o que é substantivo, e se não ensina a ler, escrever e interpretar corretamente, ele não está contribuindo, porque ele pode saber todas aquelas coisas técnicas da gramática, mas ele não sabe usar aquilo na prática. Então é esta concepção de flexibilização, que não é nenhum absurdo, é apenas uma atualização para as pessoas entenderem e fazerem uma retomada de pensamento interior para dar respostas a situações emergentes. A gente não pode preparar um cidadão que ele saia dali e diga, o que eu aprendi serve para quê mesmo? Eu vou sair por aí dizendo que eu sei separar uma sílaba, uma gramática, se eu preciso escrever um termo fazendo um requerimento. Então eu tenho que ter uma operação, eu tenho que ter ações práticas, ações que me possibilitem andar e conviver dentro dessa realidade social que é cada vez, repito, mais acelerada, com mutabilidade constante, e nós precisamos entender e conviver com ela, senão você vive uma angústia. E ao viver essa angústia, acaba perdendo a noção do tempo ou se jogando para atividades ou drogas ou coisas que possam criar um mundo imaginário. Isso. Esse mundo imaginário, quando ele vive o mundo da ilusão, quando ele perde aquele momento da euforia, muitas vezes provocadas por um consumo de algum entorpecente, quando ele volta ao mundo da realidade, vem a depressão. Essa depressão pode gerar violência, pode gerar um mal-estar, inclusive pessoas que se elevam ao suicídio, pode querer matar alguém, ou ser homicida, enfim, reações humanas que podem estar dentro disso. Verdade. Eu quero dizer que a gente não vai aqui achar que nós estamos lutando para compreender e criar alternativas, instrumentos para a sociedade também poder conviver de uma forma mais harmônica e mais atualizada, porque isso é o sujeito, cada cidadão tem direito a ser feliz, mas muitas vezes até os instrumentos que ele tem, aquilo que ele se preparou, nem sempre dá conta para a felicidade que ele merece. Todo sujeito merece ser feliz. É verdade. Secretário, essa questão da violência, o senhor vai provocar isso nas comunidades? Cada área, cada comunidade é uma realidade. Então essas escolas vão estar debatendo, você vai estar provocando isso. Por exemplo, você tem Abrantes, o Marquês com 2.000 alunos, é uma bomba ali. Você tem ao lado, essa semana teve um incidente, o senhor está sabendo. Então, ou seja, vai provocar esses debates, esses fóruns de debate nas escolas? Tanto é que aqui, esse encontro, são os coordenadores, são diretores, são gestores escolares, os primeiros que estão tendo esse contato em parceria com o Juizado da Infância e da Juventude. Esses são os primeiros, né? Quer dizer, já tivemos outros encontros, porém esse dá continuidade, mas mais focado nisso. Evidentemente que é interessante a gente, cada escola multiplique, faça esse diálogo, faça esse debate. As escolas já fazem isso. Às vezes umas um grau mais aprofundado, outros mais tímidos. Outros não conseguem identificar essas ações, que às vezes faz a ação, mas não consegue identificar direito, porque nós temos inúmeras ações na escola. Essa ação serve para quê? Porque, secretário, não dá para fazer essas ações internas, só com o diretor, com o professor e funcionário. É preciso abrir para a comunidade, outras cabeças, até porque são sementes que estarão realmente multiplicando esse debate, né, e ampliando essa discussão de forma macro. Claro que ele é com a comunidade. Por exemplo, os encontros com a comunidade, os conselhos escolares, todos esses temas são incorporados. Mas ainda não acontece. É muito tímido. Isso. É muito tímido. Isso. O senhor tem falado no conselho, até agora não foi construído o conselho. A outra coisa também, para a gente até finalizar, é a questão do conselho e a questão da votação para o diretor das escolas. Fecha nesse semestre e o conselho vai ser construído logo em seguida. É o que eu digo, nós estamos lutando já todas as orientações, todas as escolas têm essas orientações. Infelizmente, ainda não temos ações, eu diria assim, a cadeia de ações, nem todos conseguiram executar. O motivo, aí você e nós todos temos que questionar em cada local uns avanços, outros não. Por que não ter o conselho na escola? Qual o problema de não ter o conselho? Se é uma coisa assim, reúne a comunidade e tira o conselho. A quem interessa não querer criar o conselho? A quem interessa não ter o conselho? Não querer criar o conselho. Pois é. Porque vai incomodar alguém. Nós estamos aí com um projeto agora em maio para as eleições porque é um processo de escolha através de uma gestão democrática. Isso. E eu já questionei isso. Olha, eu tenho que ter gestão democrática, mas gestão democrática é universalizar a participação. Eu não posso ter uma gestão democrática numa escola e achar que é democrática numa escola que não quer um conselho. Eu não posso ter uma gestão democrática numa escola, não vou dizer que é democrática, uma escola que acha que o aluno tem que ser inferior a B ou C. Não estou aqui dizendo nominalmente, mas cada
defender, você que é pai, você vai lá, escolhe, o aluno vai escolhe. Evidentemente que a gente tem que respeitar a questão da faixa etária, alguns cortes etários, sem desmerecer a criança também, menor que é sujeito de direito. Mas aquelas crianças até 10, 20 anos, os pais vão escolher, porque o pai tem acompanhado. E se o pai não acompanha, ele escolhe qualquer um. O gestor precisa entender isso, todos nós precisamos entender isso. É essa participação. Porque na medida em que nós não organizamos as instâncias democráticas e falamos que a eleição para ter uma gestão democrática, nós estamos nos contradizendo e criando elementos para dificultar uma gestão democrática. Mas já tem uma legalidade para escolher, para fazer seleção? Já tem lei, já encaminhamos à Câmara, inclusive o projeto de regulamentação, já fizemos formação para gestores. A gente alia a gestão democrática à questão da competência técnica e da formação. Porque não é só a gestão democrática pela gestão democrática. Cada um tem que apresentar um projeto de gestão, um compromisso, o que é que ele vai fazer na escola, quais as metas que ele pretende cumprir na escola, porque ele apresenta o compromisso e as metas, passa para a sociedade e diz, olha, a minha proposta é essa. A sociedade tem que ter elemento para cobrar, né? Vai cobrar. Porque senão prometer de que maneira? Então a sociedade tem que ter esse direito de cobrar. Não é nenhum favor, não. É um dever nosso, um direito da sociedade dela cobrar. Se eu digo que eu tenho metas SS, mas por que você não cumpriu? Eu posso até chamar a sociedade e dizer, olha, eu não cumpri, tive tais e tais problemas. A sociedade vai entender ou não. Mas ele tem que ter as metas claras. Senão vai ficar, só arrumando desculpa. Não pode. Agora, se o diretor não efetivar, a secretaria vai intervir? Vai fazer o quê? Cabe a secretaria acompanhar, independente das eleições. Hoje em dia nós temos acompanhado metas das escolas. Porque não dá para você trabalhar só naquilo ali. Já aprovou ou não? Vou pegar o resultado no final do ano. A gente tem já começando, já montamos já 4 anos, sistema de acompanhamento e monitoramento. Claro que tem falhas, mas nós temos uma meta, inclusive particulada, para até 2018, 2021, que é do PDE. Nós temos a meta a cumprir no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal. Cada escola precisa atingir melhorias de meta, de IDEB, de qualificação. A cada 2 anos ela é avaliada. Dentro dessa avaliação, o prefeito outro dia falava que não estava conseguindo entender, já que ele investe tanto na educação e o índice não cresce. Onde é que não cresce? Por quê? É o seguinte, eu não vi a entrevista, mas tenho certeza que o prefeito disse, o índice pode não crescer na mesma velocidade e intensidade que ele gostaria, que nós gostaríamos. Mas o índice tem crescido acima das metas particuladas estabelecidas pelo Ministério. Né? Aqui hoje, por exemplo, na nossa avaliação de 2009 foi praticamente equivalente à de 2013 na projeção do Ministério feita em 2005, 2007. Então nós temos avançado. Agora é evidente que hoje que você tem a avaliação da educação, ela não pode ser apenas como IDEB. É bom deixar claro, porque avaliar a educação apenas pelos indicadores do IDEB, a gente pode estar cometendo alguns equívocos do ponto de vista da compreensão macro de habilidades e competências. Porque o IDEB, ele acompanha a questão das habilidades e competências mensuráveis do ponto de vista cognitivo e estatístico, principalmente. Só que quando você vai no sistema, quando você olha uma escola em que ela tem esporte, tem laboratório, tem biblioteca e o aluno participa de informática, então ele pode até numa prova não obter resultado. Mas ele tem inúmeras outras habilidades que ele desenvolveu que não foram incorporadas, não são mensuradas numa avaliação dessa. Que essa cresceria, daria um índice maior. Esse é um indicador, é bom deixar claro que é um indicador. Outra coisa é que a gente não pode achar, por exemplo, um aluno só que tira uma nota 8, 9, 10. Do ponto de vista cognitivo, não vou dizer que esse já está garantido para ser feliz e obter sucesso. Porque há outras variáveis. Mas são importantes esses indicadores. Deixar claro que eles são importantes, nós lutamos por eles. Mas não só por eles. Mas, secretário, posso ter alguém que só tira nota 10 e ser um infeliz e um profissional ruim. Porque nós precisamos incorporar no sujeito, e reconhecer no sujeito, os elementos psicológicos, os elementos do comportamento, não só do conhecimento, mas do relacionamento dessas interações. para
finalizar, o senhor tem um gargalo, que é essa questão de professores. Então a gente percebe falta de aula, que o professor não vai, às vezes ele tem muitas aulas, muitas horas aulas, não só aqui, como em outros municípios, e tem gerado problema na educação do município, que nós já constatamos, e não são poucos. Como se está resolvendo, como vai resolver, se já está, eu soube que está fazendo pente fino aí? Bom, primeiro que nós estamos acompanhando do ponto de vista da gestão, né? Qual a carga horária de cada profissional, efetivamente, dada é aquela contratada. Isso é um processo que a gente tem acompanhado. Mesmo assim, tem se levantado constantemente falta de professor. Então nós chamamos através do concurso. Mas isso só não resolve, porque tem outros direitos históricos dos trabalhadores, como licença-prêmio, licenças diversas, outros direitos consagrados na legislação. Então nós estamos propondo agora, estamos levando ao prefeito, para a gente ter uma flexibilização na contratação de estagiários para suprir algumas deficiências. Entretanto, ainda achamos que esses mecanismos ainda têm falhas, mas irão, sem sombra de dúvidas, reduzir significativamente essa brecha, as lacunas. Agora, um elemento importante, chave dentro dessa questão também é cada um reconhecer, cada profissional, a gestão da escola e a participação da sociedade através dos conselhos. Se você chegar em muitas escolas, não tem professor, você vai ver lá, pode ter carga horária insuficiente em relação à carga horária contratada. Você pode ter a pessoa que faltou, você pode ter profissional com horário chocando, pode ter outros e outros problemas. Não quero aqui dizer que a culpa é de A, B ou C, não é isso. Mas é que todos nós precisamos nos envolver e A, B e C também se envolver. Porque não pode ser assim, olha, faltou, a culpa é da prefeitura. Não tem isso, a culpa é da secretaria. Não é assim que se resolve. Somos todos envolvidos, né? Nós temos que dizer, olha, vem cá, não aconteceu, está faltando. Agora, se comunica, se não tomou nenhuma medida, aí é outra coisa. Porque às vezes, mas eu já liguei e ninguém resolveu nada. Não é assim. Ela ligou, qual é o problema, onde é que está? E muitas vezes a gente encaminha as medidas, você vai monitorando. Já resolveu? Não. Tem falha dentro da secretaria também. Mas nós vamos identificando as coisas para resolver os problemas. Porque eu digo, hoje nós temos condições de melhorar significativamente as nossas ações do município, como o prefeito Caetano, durante a sua participação, tem melhorado significativamente muita coisa. Mas quanto mais a gente melhora, mais as exigências vão surgindo, porque a gente também se torna mais exigente. Aquilo que nós achávamos que estava correto, que dava conta das nossas pretensões há 2, 3 anos, hoje em dia não dá mais. Porque nós avançamos, mas muita coisa mudou. Nós precisamos ver outras formas para dar conta desses desafios também de forma diferente. Então isso não deixa de existir a necessidade permanente de estar se questionando, de se renovando. Ninguém vai ter uma sociedade para acabar. Se instalar a ditadura sanguinária. Verdade. Mesmo assim, há as revoluções para combater e derrubar quem quer acabar a sociedade. Secretário Waldo Porto Abrantes agradece ao senhor, deseja boa sorte, continue trabalhando para que a educação realmente seja igual para todo no município de qualidade. Muito obrigado. Forte abraço. Portoabrantes.com, continua um novo tempo, começando com o professor Walter de Lima, secretário de Educação.